Olá, irmãos. Hoje nós vamos dar início à Epístola aos Hebreus. O livro de Hebreus é um livro em que ele vai falar que muitos cristãos, tendo saído do judaísmo para o cristianismo, querem voltar por conta da perseguição que estão enfrentando por conta dos seus conterrâneos, dos seus compatriotas. E aí o livro de Hebreus, essa carta aos Hebreus, ela vai dizer que não vale a pena você voltar para uma coisa que é imperfeita, você está no perfeito. Ou seja, vou já voltar ao judaísmo, uma coisa ruim. Porque Hebreus ele vai tratar da superioridade de Cristo. Ou seja, ele vai falar da centralidade da pessoa de Cristo. Mas o fato é que Cristo é superior a profetas e a anjos. E o livro de Hebreus, essa carta aos Hebreus, nós não temos segurança quem é o autor. Então não há, no cânon bíblico, quando ela foi escrita, e muitos entendiam que era Tertuliano, outros que era Barnabé, outros que era o próprio Paulo, outro que era Silvano, Clemente de Roma e tantos outros que... Mas o fato é que Orígenes escreveu, um dos pais da igreja, dizendo que quem realmente escreveu essa epístola, só Deus sabe. Então, a epístola aos Hebreus, você não tem um autor definido. Na Igreja Católica Ortodoxa, a Bíblia deles tem livros a mais do que os livros do que a Septuaginta, que tem 73 livros. Eles lá aceitam que Hebreus foi escrito por Paulo, né? Mas nós, protestantes, a nossa Bíblia, nós entendemos que não há segurança quem é o autor de Hebreus. Mas o fato é que ele começa esse capítulo falando da revelação de Deus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nós sabemos que Deus inspirou, através de sonhos e visões, em torno de 40 homens para escrever a sua palavra, escrever a Bíblia. E que Deus se manifestou, basicamente, entendemos, de 3 maneiras. Nós vamos entender que Deus ele se manifestou pela natureza. Quando nós olhamos para esse universo perfeito, como está no Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E ele vai dizer ainda que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma e dá sabedoria aos simples. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Aqui está falando da criação de Deus e da sua palavra, que está no Salmo 19. Então você vai ver um mundo com bilhões, 93 bilhões de anos-luz, um número imensurável, mas infinito, porque Deus é maior de tudo que ele criou. Vamos ver o mundo criado por Deus, é uma terra que somente ali pode haver habitação, uma inclinada para que tenha 4 estações, uma lua para que nós tenhamos o controle das marés, uma terra circulando a uma velocidade de 110 mil km por hora, em torno de 110 mil em redor do Sol, quando completa uma translação é um ano. Tudo isso é perfeição, obra do Senhor. Ele diz assim: nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, vamos ver que aqui a revelação de Deus se dá de 3 maneiras: pelo natural, que é a criação, pela palavra de Deus e pelo próprio Jesus que encarnou e veio esse mundo. Então, Deus é revelado pelo próprio Jesus Cristo. Como ele diz aqui. Nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Nós sabemos que lá no
no Evangelho de João, no capítulo 1 de João, nós vamos ver que diz que no princípio era o verbo. Quando diz haja luz, é a palavra, é o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele vai dizer no versículo 14 do Evangelho de João, capítulo 1, diz o seguinte: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Ou seja, tudo que existe no universo foi feito através de Jesus. Jesus é o Criador de tudo. Ele é o resplendor da glória. O que ele quer dizer aqui? Que ele tem todos os atributos, né? Atributos que ele não comunicou. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ele não tem princípio nem fim, ele é imutável. É a expressão exata do seu ser. Ou seja, Jesus é o próprio Deus. Jesus é o Deus encarnado, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Quando você imagina o universo, bilhões e bilhões de galáxias, de estrelas, um sol, uma luz, planetas, tudo isso sustentado pelo poder de Deus. Ele criou a lei da gravitação universal para que esses corpos, que ele criou, ficassem no universo solto no espaço. Tudo isso é o poder de Deus manifestado. É o resplendor da sua glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados. Como é que ele faz a purificação dos nossos pecados? Nós sabemos que antes de Jesus vir morrer no nosso lugar, Deus pediu a Moisés que fizesse um tabernáculo móvel ali no deserto. E ali o sumo sacerdote, que era a maior autoridade aqui na terra, ela entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, onde ficava a arca, para colocar ali o sangue de um bode no propiciatório, que é a tampa da arca. E ali o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Só que isso ali levava a Cristo, porque quando Jesus veio, ele morreu uma única vez, e ali não há mais necessidade nenhuma de matança de animais. E quando Jesus morre na cruz, que ele derrama seu sangue, ali de uma forma única, ali o véu do templo é rasgado. Isso implica o quê? Que ali nós temos acesso a Deus diretamente agora através de Jesus. Não precisamos mais ali de sacrifício de animais, que somente tinha acesso a Deus, somos sacerdotes. Agora, não, quando o véu se rasga ali no Santo dos Santos, nós temos acesso direto a Deus através de Jesus. Jesus é o nosso intercessor. Está lá no céu hoje, num corpo glorificado, humano glorificado e divino, e ele é nosso advogado e o nosso intercessor perante ao nosso Deus Pai. Assentou-se na direita da majestade das alturas. Ou seja, quando Jesus ressuscita, ele senta à destra de Deus Todo-Poderoso. Ele controla todo o universo. Ele tem um reino, ele reina lá do céu. Seu reino é eterno. Seu reino é eterno, nunca terá fim. Diferente dos reinos aqui na terra. Reino assírio, babilônico, medo-persa, grego, o reino romano. Todos caíram, mas o reino dele é eterno. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ou seja, os anjos são criaturas, são seres criados, são mensageiros. Então, aqui nesse primeiro capítulo aqui, nesse capítulo 1, nos versículos 1 até o versículo 4, ele fala aqui na carta aos Hebreus da revelação de Deus, né? Que nós falamos de três maneiras: pela natureza, pela palavra e através de Jesus Cristo. Agora vai falar que Cristo é o Filho, os anjos são ministros. Ou seja, que é superior aos anjos, porque os anjos, não há trindade com os anjos. Ou seja, os anjos vão ser criados. Deus Pai, Filho e Espírito Santo tem a mesma hierarquia. Não há
Jesus glorificado não é menor do que o Pai, nem menor do que o Espírito Santo. É a mesma hierarquia. Ele vai dizer, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Então Deus não disse isso para os anjos, disse para o próprio filho, que é Jesus. Hoje eu te gerei. Ele serei pai e ele será meu filho. Ou seja, ele é o filho de Deus, é a segunda pessoa da Trindade. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quando os anjos dizem, aquele que a seus anjos faz ventos e aos meus ministros labareda de fogo. Ou seja, aqui está dizendo que os anjos são mensageiros de Deus, que são seres criados. Mas ele introduz o primogênito no mundo, de que maneira? Porque Jesus vem, ele morre, ele ressuscita num corpo glorificado. Ele está hoje sentado à direita de Deus Pai. Só que aí, o único que desceu e subiu aos céus, e morreu e ressuscitou, e está à direita de Deus Pai, num corpo glorificado, é Jesus. Então ele é o primogênito, por quê? Porque nós, todos aqueles que colocaram a fé em Jesus Cristo, que morreram em Cristo, e aqueles que estiverem vivos, que não vão morrer fisicamente, se Jesus voltar antes da sua morte física, estarão por ele com toda a eternidade. E nós vamos estar no corpo glorificado. Então ele é o primeiro que ressuscitou no corpo glorificado. Ele é o primogênito, né, entre os mortos. E todos aqueles que vão um dia estar com ele por toda a eternidade. Cetro da equidade é o cetro do seu reino. Ou seja, o seu reino é um reino de justiça. Diferentemente dos outros reinados que aconteceram, que havia injustiça, o reino de Deus não tem injustiça. Porque quando, no julgamento, no juízo, está escrito tudo o que nós fizemos, e aí lá está dito, esse aqui colocou a fé em mim, e aí Deus vai dizer, esse aqui eu paguei a conta dele. Porque quando você coloca a fé em Jesus Cristo, você é lavado com o sangue dele, e ele paga a nossa conta, os nossos pecados são perdoados, porque ele pagou a nossa conta. Ele se tornou maldito no nosso lugar. Quando você coloca a fé em Jesus, e quando você persevera até o fim, a justiça de Deus não falha. Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros ainda. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são as obras das suas mãos. Mais uma vez aqui, ele está falando da criação do universo, que tudo foi feito através de Jesus. Ele aqui repete um pouco o que nós já falamos, né? No versículo 2, pelo qual também fez o universo. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual veste. Então, aqui nós vamos ver que Deus é imutável, Deus não muda, Deus, ele diz assim, eles percorrerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual veste. Ou seja, o mundo vai passar por transformações, mas o nosso Deus permanece eterno e para sempre. Também qual manto as enrolarás, e como vestes são igualmente mudadas, tu, porém, és o mesmo, e teus anos jamais terão fim. O que ele quer dizer com isso? Que ele é imutável. Tu, porém, és o mesmo, ou seja, Deus não muda, ele permanece o mesmo para sempre. E os teus anos jamais terão fim. Ele aqui está dizendo, nesta carta, que Deus é eterno, ele não tem princípio nem fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-me à minha direita, até que eu ponha os meus inimigos por estrado dos teus pés. Nós vimos que o livro de Apocalipse, ele trata de toda a história entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. E nós sabemos que Jesus esvaziou-se da sua glória para habitar entre nós. Ou seja,
Ele abdicou da sua glória, o Criador do universo. Ele vem habitar entre nós com natureza humana e divina. Mas o fato é que ele diz aqui que jamais assenta à direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Nós sabemos que aqueles que colocaram a fé em Jesus Cristo, aqueles que viveram a vida em plena comunhão com o Senhor, e que a sua alma está no altar de Deus, quando Jesus volta, ele volta com a alma daqueles que se salvarem. E ele vai agora ressuscitar todos os corpos num único dia e arrebatar a igreja. O evento, a segunda vinda de Jesus tem dois eventos, que é a ressurreição de todos os mortos e o arrebatamento da igreja. Mas ele vai dizer o seguinte, é que então a morte e o inferno serão lançados dentro do lago de fogo, que é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não for achado no livro da vida, ele foi lançado para dentro do lago de fogo. Então ele está dizendo que aqueles que não se acharam no livro da vida, aqueles que antes da fundação do mundo, que por presciência Deus já sabia daqueles que iam ser regenerados, que iam ser justificados, que iam tornar a família de Deus, iam perseverar até o fim, ele já colocou o nome no livro da vida. Ele já senta à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. E esses que não colocaram a fé em Jesus Cristo, que rejeitaram o Evangelho de Cristo, esses terão morte eterna, uma separação definitiva de Deus para todos sempre. E ele vai terminar esse capítulo dizendo, não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? E lá que está mais uma vez reafirmando que Cristo é superior a profetas e anjos. Ele está aqui também dizendo que a nova aliança é superior à velha aliança. A nova aliança é com Cristo, ou seja, o passado aqui da velha aliança é sombra. É sombra. Ou seja, na antiga aliança, ele prepara para, ou seja, o Antigo Testamento prepara para o Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento é como se fosse uma sombra. No Novo Testamento é a realidade. Então nós vamos entender que esse livro ele é importantíssimo para nós. Por quê? Porque ele trata da superioridade de Cristo e ele vai falar da centralidade da pessoa de Cristo e vai exortar aquelas pessoas, aqueles que aceitaram o Evangelho de Jesus Cristo, aqueles judeus cristãos que tinham saído do judaísmo para o cristianismo e querem voltar. E esse livro vai dizer que não façam isso. Por quê? Porque vocês estão voltando porque é imperfeito, onde vocês estão no perfeito. E sem Cristo não há salvação. Sem Cristo há morte eterna. Então é isso que ele fala nesse livro tão maravilhoso. Que Deus nos abençoe sempre.